Nunca é tarde para você começar a investir, nunca é tarde para você começar a desenvolver uma nova fonte de renda através da bolsa de valores e botar o dinheiro para trabalhar para você. A maioria das pessoas no Brasil, elas fazem completamente o contrário. Elas trabalham em busca de um dinheiro, ou seja, elas trocam hora de vida, algo que elas nunca vão comprar mais, independente do quão ricas elas forem. Pensa, nem Elon Musk, que é o cara mais rico do planeta Terra, com mais de 400 bilhões de dólares, o cara consegue comprar tempo de novo. Então você está hoje trocando hora por dinheiro. E tudo bem, você precisa de algum modo sobreviver, cara. Tu precisa ter um salário para poder pagar tuas contas, pagar, né, teu estilo de vida. Eu não estou falando para você abandonar tudo, mas eu estou te falando que se você quiser ter mais liberdade financeira, você precisa aprender a usar o teu dinheiro de forma inteligente, investir e fazer ele se multiplicar. Então, antes de a gente continuar com esse vídeo, eu quero que você dê um joinha e se inscreva aqui nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo e principalmente se você está levando a sério as tuas finanças e a tua liberdade financeira e caso você queira aprender realmente a investir nesse ano de 2025. Vamos começar com uma coisa importante, tá? Tá todo mundo falando aqui sobre taxa de juros, muita gente falando na internet sobre a tal da inflação. Caso você não saiba, inflação é um termo bonitinho para falar que você está ficando cada vez mais pobre. Cada coisa que você está comprando hoje está ficando cada vez mais caro. Aquilo que você comprava com R$ 1.000 no ano passado, você já não compra mais com os mesmos R$ 1.000 hoje. Ou seja, o teu dinheiro está valendo cada vez menos. Então é importante que você saiba como combater esse negócio para que você sempre esteja acima dessa inflação que hoje está aí nos seus 6,66% ao ano. O que significa isso? Que cada ano que passa o teu dinheiro vale 5,66% a menos. Ou seja, se tu tem R$ 1.000 hoje, lá no final do ano, tu vai ter 994 com 66 centavos, algo nesse sentido, ou seja, menos do que tu começou o ano, tá? Isso é a tal da inflação. Então é óbvio que pessoas que são inteligentes, elas usam o dinheiro que elas têm para poder fazer investimentos que vão multiplicar o capital, que vão fazer esse dinheiro delas crescer ao longo do tempo. Só que quando a gente fala sobre bolsa de valores, mercado financeiro, investimento, seja de curto prazo, como é conhecido através do day trade, seja de médio prazo, como é o swing trade, ou seja de longo prazo, como é o buy and hold, investimento em ações para décadas, a gente sempre pensa que é algo extremamente difícil. Mas na verdade, bolsa de valores é algo que você pode começar a fazer a partir de hoje e já ter os teus primeiros resultados, sem necessariamente ter que esperar anos para poder ver a cor do dinheiro pingar na tua conta bancária. Então eu quero te mostrar aqui ao longo desse vídeo o que eu faria se eu estivesse começando do zero no mundo dos investimentos, como que eu alocaria aqui o meu dinheiro para que a gente possa realmente ver frutos e poder usufruir desses frutos no dia de hoje. Perfeito? Vamos embora. É o seguinte, já levando em consideração que a nossa taxa de juros ela está aí num patamar de 14,25, o que significa isso? É o quanto que o banco normalmente está te pagando para que você empreste o dinheiro para ele. Tá? Então, se você fizer, por exemplo, uma aplicação lá em renda fixa, normalmente os bancos vão te dar um percentual que vai levar em consideração essa taxa de juros. Certo? É uma coisa legal. É uma coisa que, porra, você em tese tem um dinheiro ali garantido que você vai ver certinho mês a mês pingando, você percebe que ele está crescendo. E se você pega aqui esses 14 com 25, você já está acima aí da inflação que está 5,66. Ou seja, a diferença aqui é o quanto que de verdade você aumentou o teu patrimônio no final daquele ano, certo? O que isso quer dizer? Cara, é maneiro você ter ali uma percentual do teu dinheiro investido em renda fixa para você poder aproveitar a alta dos juros. E normalmente, quando a gente tem um juros elevado, o que acontece, tá? Vamos botar aqui duas jornadas aqui, tá? Uma para a pessoa, para o ciclo de alta nos juros e outra para o ciclo de baixa nos juros, tá?
O que acontece na maioria dos casos? Quando os juros está em alta, as pessoas tendem a investir menos em renda variável. O que significa renda variável? Como o próprio nome diz, uma renda que varia. Ou seja, você não vai ter um rendimento, uma renda fixa, certo? Mês a mês não vai pingar aquele mesmo percentual certinho na tua conta. Varia. Tem vezes que você pode ganhar muito mais, tem vezes que você pode ganhar a mesma coisa que uma renda fixa, tem vezes que você pode até mesmo ficar no negativo. Então a renda variável, ela é importante que você entenda isso, tá? Você não vai estar sempre ganhando dinheiro, ela varia. E é óbvio que investidores qualificados, investidores que têm conhecimento apropriado, aqueles que têm estratégias eficientes, eles conseguem manobrar essas movimentações do mercado e colocar na maioria dos casos um dinheiro recorrente na conta deles, usando algumas diversificações que é o que eu vou estar te mostrando aqui. Então normalmente quando a taxa de juros está alta, as pessoas tendem a investir menos em renda variável, tá? Elas investem menos em renda variável e colocam mais dinheiro em renda fixa, tá? Porque elas têm lá meio que um garantido certo ali, é mais em tese, entre aspas, seguro para a pessoa, então ela prefere ter um rendimento certo do que colocar numa renda variável e não saber o que pode acontecer. No entanto, é justamente nessa renda variável que você pode ter as suas maiores explosões financeiras e realmente ter muito sucesso no teu crescimento de patrimônio e de dinheiro que você está investindo ali. E aí, por outro lado, quando a gente tem aí uma taxa, um ciclo onde a taxa de juros está baixa, quer dizer que o teu dinheiro parado no banco ele não vai render tanto porque os juros está baixo. Entende? Então, você não vai ter ali um retorno satisfatório no final do mês, no final do ano. E aí você não vai ver o seu dinheiro se multiplicar tanto assim. Então, nesses casos aqui, as pessoas tendem a investir mais, se aventurar mais em renda variável e extrair do mercado, em tese, essa diferença que elas estão perdendo ali na renda fixa, tá? Então, só para você ter uma ideia do porquê que muitas vezes acontece essa oscilação entre mais pessoas investindo em ações, mais pessoas investindo na renda variável, do que em contraparte na renda fixa quando o juros está em baixa. Só que hoje, cara, o juros está em alta e ele está aí nos momentos em que ele está aí nas nas maiores altas de toda a sua existência. E desde 2016, se eu não me engano, os juros não esteve tão alto assim. Então é muito bom você ter ali um percentual da sua carteira em renda fixa. Então digamos que a nossa carteira ela tem obviamente 100% nosso dinheiro ali, né? A gente teria por volta aqui de uns 40% em renda fixa, de modo que eu vou estar com quase metade da minha grana tendo recorrentemente algum retorno caindo na minha conta bancária todo santo mês, mês após mês, certo? E aí existem várias opções de produtos de renda fixa que você pode estar utilizando. É óbvio que é sempre importante você saber qual é o melhor para você, aquele que tem um tempo de vencimento que te agrada, que tem uma certa liquidez, que você possa de fato resgatar aquele rendimento que você está tendo para poder utilizar para pagar suas contas, enfim, usar o dinheiro de modo que você possa se beneficiar. Existem alguns produtos e algumas opções onde você tem que carregar o teu dinheiro e também todo o rendimento que você tem até o vencimento do contrato, até o vencimento do tempo. Então é importante sempre ficar atento qual é ali o tempo que você tem de prisão, digamos assim, para aquele teu dinheiro, certo? Sempre é bom pegar que tem uma carência boa. Por exemplo, a LCI e a LCA são alguns tipos de investimentos que têm hoje uma carência de 9 meses, ou seja, antes disso você não pode mexer na grana. Em contrapartida, você vai ter ali um rendimento bem melhor quando a carência é mais afastada do teu ponto de investida naquele produto em específico. Feito? Então eu colocaria aqui por volta de 40% se eu estivesse começando hoje, caso o meu dinheiro não esteja bem organizado, eu organizaria desse jeito. 40% aqui em renda fixa. Eu deixaria por volta também de 40% em caixa. E esse caixa aqui, para que ele vai servir para mim? Ele vai servir como uma reserva de emergência, tá? E quando a gente leva em consideração a reserva de emergência, é um senso comum que você tenha
Opa, é um senso comum que você tenha por volta de 6 meses do teu custo fixo, tá? Então, vou botar aqui custo fixo. Ou seja, você vai ver qual que é o cálculo aí do teu custo fixo, contendo todas aquelas contas que você não tem escapatória. Aluguel, conta de luz, mercado, mensalidade da escola das crianças, seja o que for, aquilo que não tem como não pagar. Você não vai colocar aí cartão de crédito, você não vai colocar aquelas coisas que você pode tirar do teu orçamento, tá? Então somente as tuas contas aí de custos fixos reais. E aí você tem que ter 6 meses pelo menos, isso aqui vai estar aqui dentro desse caixa, tá? E aí o restante vai estar para a gente buscar oportunidades. Ou seja, cara, existem momentos, principalmente agora que a gente percebe que o mercado está um pouco volátil com a situação do nosso governo, o que está acontecendo, o que pode acontecer no último ano e meio aí do nosso presidente, como que vai ser, né, na próxima eleição, será que vai ter reeleição dele, será que vai entrar um governo de direita, como está ainda um negócio meio turbulento, apesar da gente ver que o presidente Lula está tendo cada vez mais desaprovação aí no nosso país, a gente fica meio que esperando o que pode acontecer. E muitos investidores, pessoas que investem em ações e encontram oportunidades explosivas dentro do mercado, já estão começando a ficar de olho em oportunidades que podem aparecer. Então é importante você manter ali em caixa um dinheirinho que você possa entrar em alguma coisa caso tenha uma baita oportunidade por aí. Tá? Então eu deixaria essa grana ali nesse sentido. E aí os últimos 20% eu colocaria em renda variável. E aí é que está a grande questão. Normalmente existe a regra de Pareto, né? A regra de Pareto é 20% dos teus esforços geram 80% dos teus resultados. Se você for uma pessoa safa, se você souber o que você está fazendo e saber escolher as tuas investidas do jeito certo, pode ser que esses 20% aqui gere mais retorno do que todo o resto da tua carteira. Então é importante você saber escolher ações, saber fazer investimentos ali, seja de curto prazo, como é o caso do day trade, seja de médio prazo, como é o caso de swing trade, ou um pouco mais longo, e você investir aí um buy and hold para ações, ou até mesmo se posicionar em opções para você ter um ganho realmente explosivo dentro do mercado. Tudo isso pode parecer confuso para você, mas saiba que agora no mês de maio a gente vai estar abrindo uma turma de mentoria onde a gente vai liberar o método completo do sistema MFR, que é o meu sistema, a minha metodologia que eu aplico para poder ter rendimentos com consistência, para poder realmente ter a liberdade financeira dentro da Bolsa de Valores, que eu sei que todo mundo quer isso. Mas muitas vezes, por falta de informação e conhecimento, a pessoa não sabe como começar e principalmente não sabe como se movimentar e navegar nesse mundo que de longe pode parecer assustador ou um bicho de 7 cabeças. Mas vamos lá. Lembrando também que isso que eu estou falando aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nada, é simplesmente a minha opinião de como que eu estaria começando se eu tivesse hoje fazendo as minhas primeiras investidas dentro do mercado financeiro, tá? Que infelizmente, por mais que você talvez possa estar ouvindo bastante sobre esse assunto, quase ninguém no Brasil investe direito, cara. Né? A gente tem aproximadamente uns 5,5 milhões de brasileiros que têm um CPF numa corretora. Ou seja, a maioria das pessoas não tem nem conta em corretora, quiçá fazem algum tipo de investimento. Né? Então, é importante você entender isso, que se você começa a fazer investimento, você já faz parte aí de 3% da nossa população, por isso você provavelmente vai começar a ter resultados muito melhores também. Essa renda fixa aqui, caso você não saiba de absolutamente nada, existem 2 caminhos que você pode seguir, tá? O primeiro deles é, eu não sei de absolutamente nada, não sei como analisar uma ação, não sei como escolher um bom ativo para eu comprar, para eu vender, eu não sei de absolutamente nada. Você pode fazer meio que uma salada de frutas. E para isso, existem opções que são chamadas de ETFs. Os ETFs é como se fosse uma cesta onde você coloca todas as ações da bolsa ali dentro. Então é como se você estivesse comprando a bolsa como um todo, de modo que você se isenta para o iniciante a dificuldade de ter que escolher a ação certa que pode trazer o melhor retorno para ele, etc. Existem alguns ETFs, por exemplo, o BOVA11, é onde você vai estar comprando aí todas as ações da bolsa ao mesmo tempo e aproveitando a
volatilidade da Bovespa como um todo. E a gente está vendo que a Bovespa, né, o índice está subindo aí nos últimos tempos, o que é bom para você poder ter algum tipo de investimento. E aí, renda variável, eu usaria algum outro tipo de análise de ações para que eu possa fazer algum lucro no curto prazo através de swing trade, por exemplo. O que seria swing trade? Swing trade é uma modalidade de investimentos dentro do mercado financeiro que permite que você compre e venda ativos e fique com eles em um período curto de tempo. Muitas vezes pode ser uma semana, 2 semanas, às vezes um mês, o que é um pouco diferente da linguagem que a gente entende, ou pelo menos do que a gente ouve muito se falar dentro de mercado financeiro. Né? Quando você compra uma ação, você tem que segurar ela pro resto da vida, né? E ficar vivendo de dividendos ali. Essa é uma abordagem muito importante também, você vai aprender isso dentro da minha mentoria, mas é óbvio que é importante que você também consiga ver o teu dinheiro aumentando no médio prazo, ou seja, papo de 1 mês, 2 meses, ou quem sabe até menos, você já vê algum retorno. Por exemplo, deixa eu ir aqui para o gráfico e te mostrar algumas ações. Isso aqui é o índice do Ibov, o gráfico diário dele. Se eu vier aqui na minha plataforma de negociação e abrir a grade de negociações, eu vou ver aqui uma infinidade de ações, certo? Se eu vier aqui na variação delas, por exemplo, e puxar essa ação que somente hoje subiu 17,89%, a gente vai ver que... Vamos colocar aqui essa última movimentação que o ativo teve, ó, daqui onde em tese acionou um padrão gráfico e uma estratégia que a gente gosta muito de utilizar quando se trata de swing trade, que são esses investimentos de médio prazo. Daqui até ali a gente teve 167 dias, ou seja, foi de abril do ano passado até dezembro do ano passado, onde teve um retorno, você percebe ali, ó, de 90%. Imagina tu quase dobrar o teu dinheiro em questão de 7, 8 meses. Interessante, né? Outro motivo para você poder fazer swing trade, opções, né? Você fazer esses investimentos de curto prazo, é você poder realmente aproveitar essas volatilidades repentinas que o mercado tem. Tá? Por exemplo, só nessa última semana aqui, nesses últimos dias, essa ação aqui, por exemplo, olha que interessante, ela saiu daqui e subiu 17, 18%. Ou seja, em questão de 14 dias, literalmente 2 semanas, você poderia ter embolsado aí, colocado no teu bolso um lucro de 18% em cima do dinheiro que você investiu naquela ação. É óbvio que existem gatilhos, estratégias que demonstram se uma ação vai subir ou descer em um curto período de tempo dentro da renda variável, e isso faz com que aqueles 20% que você coloca ali dentro da renda variável possa trazer um grande retorno para você. Então, de modo geral, esse seria o tipo de investimento que eu faria dentro, como que eu organizaria os meus investimentos dentro do mercado nesse ano de 2025. E aí, a parte mais importante é agora, que é de fato como começar do zero, né? Então não adianta você saber disso aqui tudo, saber como organizar aqui os primeiros passos dentro do mercado financeiro, se tu não sabe o que você tem que fazer para fazer o teu primeiro investimento no dia de hoje. Existem apenas 3 passos para você começar hoje, e nenhum desses passos aqui contempla você fazer alguma faculdade de economia, de administração ou alguma coisa do gênero. É muito simples hoje para qualquer pessoa investir no mercado, e se ela já tem algum tipo de capital para investir, fica ainda mais fácil. Então, o primeiro passo é abrir conta na corretora. Não tem como você fazer qualquer tipo de investimento na bolsa se você não tem conta na corretora. E aí no Brasil existem várias corretoras. Existem inúmeras delas, e eu estou levando em consideração aqui que você é aí um investidor, uma pessoa que quer trabalhar com o mercado financeiro e está levando isso a sério. Então é importante que você esteja numa firma boa, numa casa boa. E aqui não tem outra, cara. A XP realmente é a melhor corretora do Brasil e, obviamente, a maior dela. Dentro da XP, eu sei que você não quer ser só mais um cliente dela, ela já é a maior. Será que eu vou ser visto lá dentro? Será que alguém vai me ajudar a manusear dentro dela, organizar minha conta e etc? Bom, para isso você vai precisar de uma assessoria. E eu não conheço outra assessoria dentro da XP que não seja a que eu propriamente uso
uso, que na minha opinião é a melhor delas também, que é a Dojima. Então você pode abrir conta na XP e usar a assessoria da Dojima, eles te ajudam com tudo, desde portabilidade, caso você já tenha conta em uma outra corretora e queira migrar para a XP, e também todo o setup, o onboarding, para que você possa começar do jeito certo e estar sempre com um assessor ali, alguém para poder conversar caso em algum momento você precise, tá bom? O segundo passo é você, de fato, fazer a TED. Cara, com quanto que você vai começar? Vai ser R$1.000, vai ser 5.000, vai ser 10.000, vai ser 50.000, vai ser 100.000? Qual é o valor que você vai destinar para fazer os teus investimentos, tá? E usar isso aqui, de fato, uma coisa que ajude você a crescer o teu patrimônio. Nunca vá colocar um dinheiro que você não pode estar usando, tá? É importante você ter noção aí da dimensão e dar o passo que vai comportar realmente o teu capital atual. E por último, eu diria que você investir em conhecimento vai ser o melhor investimento que você vai fazer, tá? Porque não adianta você querer investir e você não saber como fazer isso. Na maioria dos casos você vai tomar decisões erradas, você pode se perder ao longo do caminho, você pode tomar prejuízo, e eu sei que você está querendo entrar nesse mundo para você crescer o teu dinheiro, né? Então esse é um cuidado que você tem que ter, investir no seu conhecimento. Existem inúmeros conteúdos na internet. Agora no mês de maio eu também vou abrir uma turma do meu método MFR, que foi o que eu usei para poder conquistar múltiplas fontes de renda e ter a liberdade financeira que muitos sonham e que você pode ter também se você seguir a mesma metodologia. Bom, 3 passos para você poder começar do zero a investir e um panorama de como que você organizaria essas caixinhas dentro do mercado financeiro, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve no meu canal para eu postar mais vídeos como esse e deixa um joinha e um comentário aqui também. Grande beijo, te vejo na próxima.